Fala meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui e esse é o vídeo de resumo do UFC Emmett vs Valijos. Para começar, eu já vou pedir para você deixar o like e falar o seguinte: um card de Apex melhor do que muito numerado, principalmente as primeiras lutas do card. O card preliminar entregou demais, começando já pela luta da Bia. Arrebentou a adversária dela, vou falar sobre isso. Manuel Souza, Mano Mito, lutaço e nocauteou no primeiro round. Petrino e o Gordalha saíram na porrada. Orobá e Chris Curtis, apesar de ter sido uma luta amarrada, foi uma boa luta. Vou comentar disso tudo. Card preliminar absurdo, muito bom, excelente mesmo. Então vale o like. Card de Apex melhor do que numerado. Foi um cardzaço. Geralmente vocês me veem criticando Apex, mas hoje não. Então já deixa o like, já deixa o comentário e a gente vai comentar sobre todas as lutas, principalmente as lutas do brasileiro e as lutas mais importantes. Tem algumas que meio que se foda, né? Então já deixa o like aí. Tem outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: Fighter Stats, a ferramenta que a gente usou no vídeo de aposta para analisar as lutas. Foram 14 lutas, ele acertou o resultado de 13. Muito boa ferramenta. Entre aí no site Fighter Stats, é um site que analisa. E vamos embora para o vídeo. A gente vai usar nesse vídeo de apostas também a Fighter Stats, tá? Já quero começar logo com a Bia Mesquita versus a Montse Rendon. Lutaço. A Bia, que é uma das maiores lutadoras de jiu-jitsu de todos os tempos, veio pro MMA e tá com um cartel de 7-0 agora. O que surpreendeu? Ela deu um knockdown violento na Montse Rendon, caiu por cima, bateu muito, usou muita cotovelada. Você vê que ela tá fazendo o jiu-jitsu que deve. Qual que é o jiu-jitsu que a Bia usou? Que ele é ofensivo. Quando ela colocou na montada, começou a bater cotovelo de tudo que é jeito. Montse Rendon entregou as costas e tomou um mata-leão. Sobe para 7-0. Vai começando a fazer a carreira dela no UFC e ela vai chegar longe. Tem muita bagagem, treina muito, tem uma equipe que cuida dela, tem empresário, ela vai se dar bem, beleza? Guarde esse nome aí, Bia Mesquita lutou muito bem. Próxima luta que eu quero comentar, Eric Anderson versus Brad Tavares. Esse card que inclusive teve vários caras se aposentando, né? Eric Anderson se aposentou e o Josh Emmett parece que também. Mas vamos começar falando do Eric Anderson. Se aposenta com a vitória, um cartel de 18 vitórias e 9 derrotas, enfrentando o Brad Tavares. A luta no começo foi mais ou menos como eu previa. Eric Anderson estava ali, tentou derrubar, Brad Tavares defendendo, só que daqui a pouco ele achou uma mão, cara. Foi um lutaço. Não sei nem se eles ganharam o bônus, daqui a pouco eu vou pedir pro editor dizer quem é que venceu, mas foi um lutaço, foi muito laicar. Cara, foi uma luta muito boa de assistir. Brad Tavares perdendo sempre, né, como de costume, mas entregando. Pô, uma luta para começo de Apex, assim, que você já viu como é que ia ser o card, tá? Foi uma luta muito boa, parabéns ao Eric Anderson. Brad Tavares eu também recomendo que se aposente, viu? Que aí já era, meu brother. Próxima luta da noite, Manuel Souza versus Bolagioc. Era uma luta de strikers, era uma luta de caras com potência, era uma luta de caras nocauteadores. E aconteceu o que poderia acontecer de melhor, que foi essa luta durar até os 3 rounds. Porque logo quando começou, irmão, o Mano Mito jogava a mão, moleque passava, meu irmão passava perto da cabeça do Bolagioc e eu pensava, vai nocautear, e não deu outra. Jogou a mão, Bolagioc caiu e o cara totalmente entregue, totalmente machucado. O que o Mano Mito fez? Atacou uma Kimura. Atacar essa Kimura ali foi um grande erro, porque ele tava no chão, o cara tava claramente baleado, ele podia terminar, mas ele atacou a Kimura. E quando ele atacou a Kimura, ele deu chance do cara se recuperar. Só que ele fez algo ainda pior, que ele, tipo assim, ele tentou usar a força dele pra virar o cara na tora. E ele levantou o cara. Ele usou a Kimura para levantar o cara na grade. Só que nessa que ele levantou o cara na grade, ele também podia ter soltado a Kimura para a luta voltar em pé. Só que ele não queria soltar a posição, o cara inverteu. Ele continuou com a Kimura, o cara teve tempo para respirar, estava quase nocauteado, depois ficou por cima, recuperou, descansou e ainda conseguiu pontuar no round. É um round que eu vejo que o cara pode ter até virado o round. Eu não sei qual foi a pontuação oficial, mas, meu irmão, o Mano Mito quase perde a luta por isso. Não por causa dos pontos, mas depois o cara voltou no segundo round, fez mais dano, quase nocauteou o Manuel Souza, o Mano Mito em alguns momentos, quase reverteu o jogo, venceu o segundo round, na minha opinião, e no terceiro já, Mano Mito voltou, já estava vencendo o round com tranquilidade. Para mim, venceria a luta, muito provavelmente, mas acabou nocauteando. Ele segurou a mão do cara
e meteu o nocaute. Bow! Nocautaço no Bolagioc. Foi muito bom pra ele ter acontecido isso, esses erros, que eu tenho certeza que ele tava nervoso, mano, mas ele vai melhorar. Deu pra ver que ele tava nervoso. Primeira luta no UFC, o bicho tava adrenalizado, né? Muito bom ele ter começado num card de Apex também. Então eu vejo muito futuro nesse cara. Ele tem muito poder de nocaute, ele é muito agressivo e dá pra ver que ele não tem medo de atacar o chão, mas ele tem que ser mais paciente, ele tem que jogar na regra, tá ligado? E ele podia ter nocauteado esse cara no primeiro round. Então eu vou demorar ainda pra falar disso por isso, tá ligado? Foi um erro muito claro que é de um cara que tá começando a carreira no UFC. Apesar dele ter 14 lutas, 15 lutas agora, ele tá começando a carreira. Ali era uma luta pra ele ter acabado no nocaute, ou mesmo segurado, cansado o cara. Se fosse um cara mais experiente, naquela ali que ele caiu por cima, a luta podia mudar. A gente viu que o Mano Mito cansou, tava com a respiração bastante ofegante, mas agora ele pegar essa luta aí e rever isso, usar a estratégia, seguir a estratégia e seguir o caminho dele. Ver se é um cara bom, um cara que tem um recorde de 2-3 no UFC, perdeu as últimas 2 lutas, Manuel Souza e Mason Jones, tinha ganhado do Azuel. É o que eu te falo, é um cara pra começar a carreira no UFC e foi muito bom. Próxima luta da noite, Petrino. Que lutaço, meu brother. Eu tava até pensando se eu não fazia live, porque cansa pra mim, tá ligado? Eu tô com luta marcada e cansa, mas eu tinha dito que ia fazer. E quando eu vi a luta do Petrino, que lutão, irmão, que lutão. Esse Steven Aspulund é o seguinte, o cara é um brigador, o cara é um tanque. Se você joga qualquer joguinho desse, você sabe que tem um cara que ganha na habilidade, tem um cara que joga na velocidade. Esse cara joga simplesmente tancando, meu brother. Ele não tem técnica alguma, bicho. Alguma. Ele não tem defesa nenhuma. Ele não sabe defender nada em pé. Porém, no começo do primeiro round, ele defendeu muito bem as tentativas de queda do Vitor Petrino. Cara, ele defendeu bem. Vitor Petrino entrou várias quedas certeiras e o Gordão foi defendendo. Meu brother, depois a porrada estancou, o Petrino cansou, ele deu um knockdown no Petrino. Foi simplesmente um lutaço, velho. É isso que a gente precisa no peso pesado, tá ligado? Beleza, o cara pode cansar um pouco, que nem o Petrino e o Aspolund cansaram, mas eles continuaram entregando, continuaram saindo na porrada. Cara, foi uma luta boa pra caramba. Quanto tempo eu não vejo uma luta boa de peso pesado assim? Foi muito bom pro Petrino ter subido de peso. Foi muito bom, cara. Ele se encontrou no peso pesado. Ainda cansou. Ele ainda cansou. Final do terceiro round, bicho, o bicho tava cansado. Dá pra ver que mesmo ele sendo forte, mesmo ele sendo pesado, ele não tem a estrutura ainda de um cara do peso pesado. Ele é novo. Você vê, o Steven Aspelund é um brigador, é um cara que não é um especialista em nada, e ele conseguiu... Era um ex-gordão, o cara pesava 300 quilos. A gente vê, velho, a pele toda caindo, acabou com 7 pele. Mas, mesmo assim, ele conseguiu defender as quedas do Petrino no tamanho. O cara... Moleque, o cara é uma parede de concreto, esse gordão, brother. Tá ligado? Os caras fizeram até uma brincadeira com ele aí no Media Day, que falou o seguinte, que o Petrino tá subindo de peso e você, claramente dá pra ver que não dá pra você lutar de 93 quilos. Ele até deu uma zoada, ele falou, pô, isso aí foi ofensivo. Mas é isso, você vê que realmente esse gordão não tem como ele cortar peso pra 93 quilos e o Petrino, por outro lado, você vê que ele ainda não tá no mesmo frame dos caras. Apesar dele ser forte, ele não é do tamanho dos caras. O gordão é um caixote, pô. O gordão é uma geladeira. Como é que você vai derrubar uma geladeira? Só que o Petrino usou velocidade e umas paradas que eu achei engraçado era o seguinte, ele botava, velho, tipo assim, tinha umas horas que ele meio que fechava o olho e bum! Moleque, ele jogava tudo e pegava, pô, na cara do gordão, o gordão andava pra frente. E umas horas também ele devolveu. Cara, que lutaço. Foi uma luta muito boa de assistir, de peso pesado. Cara, foi muito, muito, muito boa mesmo. E acabou que foi uma decisão pro Petrino, mas esse cara tem personalidade. Editor vai pôr aí, cara, que cara engraçado. Ele quase nocauteou o cara, depois virou, fez bundinha pro cara, tipo aquela do caranguejo, da propaganda do caranguejo das antigas. O cara tem uma personalidade engraçada. Eu te garanto que a gente ainda vai ver falar muito sobre Steven Aspulund, beleza? Vitor Petrino também foi bem, mas o vencedor moral e os caras que os caras vão valorizar é esse americano. Cara, o Dana White vai valorizar. É um puta de um gordão que saiu na porrada. Esse cara volta pro UFC e volta bem. É o que eu tô te falando. O UFC vai investir nele. Petrino tem que ficar mais pesado, na minha opinião. Tem que ver se consegue... Não sei se ele vai conseguir botar mais peso, mais carcaça. Mas deu pra ver que ele ainda precisa ficar do mesmo tamanho dos caras do heavyweight. Eu não sei nem se ele vai conseguir, né? Porque é outra estrutura física. Lutaço! Próxima luta da noite, Mick Tibek Orobai
versus Chris Kirst na categoria de 70 quilos. Uma luta que me impressionou demais. O Orobai era um cara que não tinha uma constância na categoria 70 quilos. No UFC agora ele tá 5-1. Por que eu tô te falando isso? Ele estreou no UFC, ganhou do Urus Med, é um cara que subiu de categoria, ganhou do Elvis Brenner, depois perdeu uma decisão dividida por Matheus Rebeck, que é um cara muito ruim em relação a ele, tá? Matheus Rebeck é um cara meio de tabela no peso leve. Vou falar a verdade. Treina até aqui na América Top Team, mas é um cara meio de tabela total. Depois de ter perdido essa luta por uma decisão dividida, venceu o Tofik Musaev numa luta que ele não bateu peso por muito. 10 libras. Ele ficou, sei lá, 4, 5 quilos acima. E aí subiram ele de categoria. Ele venceu o Jack Hermanson por nocaute. E me impressionou demais vencendo o Chris Curtis, que é um cara que já lutou de peso médio, venceu o Max Griffin, venceu o Marc-André Barriault, já venceu o Buckley. Tudo bem que ele perde, ganha, mas venceu uma luta do jeito que o Mitch Beck fez aqui, ele dominou completamente um cara que já ganhou do Rodolfo Vieira. O Chris Curtis defendeu todas as quedas do Rodolfo Vieira. Mitch Beck Orobai ia pro single leg, ia pras costas, derrubava de gancho, jogou ele de cabeça 3 ou 4 vezes. O editor vai pôr algumas das quedas que ele colocou aí. Cara, uma lutaça do Mitch Beck Orobai. Lutaça. Mostrou que tem tudo pra figurar nas cabeças dessa divisão de 77 quilos. Mitch Beck Orobai muito bom. Foi um lutaço. É uma luta meio chata, luta de grappling, luta parelha. Mas, cara, o que ele fez com o Chris Curtis aí foi completo absurdo. Então a gente vai ver esse cara aí. Eu quero ver como é que ele vai lutar com caras com poder de nocaute, tá ligado? Categoria do Carlos Prates, bicho. O Islam Makhachev amassa ele não tem nem jeito, mas vamos dizer, o Islam Makhachev tá perto de aposentar. Mas como é que ele vai se fazer? Como é que ele vai lutar contra caras bons de striking, que tem muito? Ian Gary, Carlos Prates, Morales, Jack Della Maddalena, o próprio cara que tá machucado agora, que pode ser que nunca mais volte, né? O Hakim Manachov. Quero ver esse cara na categoria 77 quilos. Excelente luta, muito boa mesmo. Charles Johnson versus Bruno Silva, eu vou te falar, lutaço. Pra mim, Bruno Silva venceu, não vou me demorar muito aqui. Charles Johnson tomou muita porrada, Bruno Silva andou muito pra cima. Eu achei que foi roubado, mas também não vou criticar não, porque eu não acompanhei tanto essa luta. Essa luta a gente tava pra entrar no card, eu tava assistindo meio que mais ou menos ali. Próxima luta, uma grande surpresa. O Ion Cutelaba finalizou o Omar Sy facilmente no primeiro round, reverteu, caiu montado, finalizou numa guilhotina com uma mão. Esse Omar Sy, eu vou te falar, mano, eu vi ele na academia, o bicho só tava cansado, eu cheguei a comentar com a galera aqui, 30 anos de idade, 3-2 no UFC, ganhou do Brandson Ribeiro e do Dawn Wonjun e do Tico Toco, mas perdeu do Mansfield e do Cutelaba. Cara, isso aqui foi como é que eu posso te falar? Um statement ruim pra ele, cara. Perder de um cara como Cutelaba, finalizado. O Cutelaba, deixa eu mostrar pra vocês o cartel dele aí, ó. São 20 vitórias e 11 derrotas. É um cartel de 9-10 no UFC. Ele tem 2 finalizações, 3 decisões e 4 nocautes, mas ele é um cara conhecido por ser um cara burro, velho. Um cara que só vai pra porrada. Não sei se o Omar Sy vai se recuperar dessa derrota, não. Não sei se ele tem o que é preciso para vencer bem nessa categoria de 93 quilos. Balde de água fria pro Ciryl Gane do 93 quilos, hein, filho? Puta merda. Mas não é o Ciryl Gane do 93 quilos, porque ele não tem o em pé do Ciryl Gane, né? Mas você sabe que o UFC adoraria que ele fosse, sim, né? Um francesinho, meu brother. A Esther, que não sei o que, os caras só botaram ele contra Bagre, Moicano. Só botaram contra Bagre e ele fez o favor de perder pro Cutelaba e pro Manfield. Então, sim, eu não sei como é que vai ser, não. Cara, acho que o UFC vai largar, vai soltar a mão dele, tá ligado? Próxima luta da noite, uma parada que eu não entendi nada. Marwan Hakik versus Hardwick. O cara era australiano, mas não parece australiano. E o outro é inglês e não parece inglês. Um parece marroquino e é marroquino. E o outro parece cearense, mas é inglês. Não sei se faz sentido, mas é isso mesmo o take. Lutão. Primeiro round foi lutão. Laica, porrada comendo. Esse Hardwick soltou o miguezinho ali do segundo pro terceiro round. Falou que quebrou o queixo e tal. Eu não vou ficar criticando muito não, que eu tô com luta marcada. Quando a gente tem luta marcada, tem que ficar mais humilde, tá ligado, editor? Pra não tomar no futuro, né? O futuro é foda. É importante. Mas achei estranho. Mas foi um lutaço. Luta boa. Foi um lutão. Gostei também. Foi um card, porra, divertido de assistir.
Luta do José Delgado e do André Filho, eu não vou falar muito, foi uma luta chata, não vou comentar. E vou comentar um pouco aqui do Common Event, Julia Robertson e Amanda Lemos. Cara, foi um lutão também. Geralmente luta feminina é chata, mas essa foi uma luta boa. Amanda Lemos, cara, lutou muito bem, velho. Primeiro round ela conseguiu atacar a posição, ela conseguiu cair por cima, ela bateu o cotovelo. Na minha visão, ela ganhou o primeiro round. O problema foi que do segundo pro terceiro, o negócio descaralhou. Julia Robertson começou a botar single leg, double leg, grade, derrubar. A Amanda Lemos teve até uma grande chance ali no terceiro round. Ela caiu com a chave de braço encaixada. Eu não sei como é que não pegou, mano. A chave de braço estava muito encaixada, mas a Julia Robertson tem uma boa flexibilidade. Escapou muito bem ali da chave de braço. Fez o que o UFC queria, né? Bateu na veterana, entrou no top 5. Agora vem de muitas vitórias seguidas. Vamos dar uma olhada de quantas vitórias seguidas. É uma menina que se reinventou, né? 30 anos de idade, um cartel de 14-6 no UFC. Cara, é muita luta pra uma mulher no UFC, editor. 14-6 no UFC. São 20 lutas de MMA. Pra uma menina de 30 anos, é muita luta, cara. São 3 nocautes, 7 finalizações e 4 decisões, né? A maioria das lutas que ela perdeu no UFC foram por decisão também. Foi nocauteado e finalizado uma vez, perdeu pra Tabata Hit, decisão. Mas ela ganhou de muita menina boa. Ganhou da Poliana Viana, Michelle Watts, Luana Pinheiro, Marina Rodrigues e ganhou da top 5 do mundo, Amanda Lemos. Com certeza ela vai entrar no top 5 aí na semana que vem e vai estar pleiteando aí também uma vaga para lutar nessa categoria aí, 115, né? Uma categoria que é da Mackenzie Dern. E eu não sei se ela tem jogo para ganhar da Mackenzie Dern não, mas ela pode chegar lá, ela pode disputar o cinturão. Lutou muito bem, aguentou muita pressão no primeiro round, tomou várias cotoveladas. E como eu te falei, a Amanda Lemos, cara, faltou pouco, bicho. Faltou pouco pra Amanda Lemos vencer. Agora se complicou a Amanda Lemos. 9-6 no UFC, vindo de 3 derrotas nas últimas 4 lutas. E perdeu pra Tatiana Soares e pra Gillian Robertson agora, né? E também tem um agravante aí de ter 38 anos. Eu não acho que vão mandar ela embora, mas fica difícil ela disputar um cinturão de novo. Mas também foi uma luta boa, uma luta divertida, uma luta que teve bastante transição, teve luta em pé e teve bastante jiu-jitsu também. E aí a gente vai também para o main event, Kevin Valejos e Josh Emmett de novo. Aconteceu o que estava previsto, nocaute no primeiro round, aos 3 minutos, deu para ver. Não estão na mesma prateleira mais, Josh Emmett, cara velho já, cara cansado, um cara que já tomou uma cambada de nocautes, cara. Perdeu 5 das últimas 6 lutas. 5 das últimas 6 lutas é demais. Perdeu pro Yair Rodrigues, perdeu pro Topuria, venceu o Bryce Mitchell, depois perdeu o Lerone Murphy, Zalal e Valejos. Tá numa descendente bem ruim aí agora e também já tá com 41 anos, é muito velho. Kevin Valejos lutou muito bem e colocou uma sequência absurda. Também é um novo prospecto do UFC, 18 vitórias, 1 derrota, só tem 24 anos, o cara é muito novo, 13 vitórias por nocaute e tá 4-0 no UFC. Venceu Josh Emmett, Giga Chikadze, Dani Silva e Sang-Woo Choi. Vai entrar no ranking, vai entrar no top 10. Não quis chamar o Jean Silva, mas essa é uma luta que eu quero ver no futuro. E esse moleque tem muito, muito, muito futuro. Esse foi o card de hoje. Vou pedir para você deixar o like e também para dar uma conferida lá no Fight Stats. Acertamos 13 das 14 lutas. Excelente resultado. Se você quer acompanhar, vai lá no Fight Stats. Tamo junto. Valeu. Excelente domingo para vocês. E vou levar o caderninho lá para as orações para a galera que participou da live. Muito obrigado a todo mundo que tá participando da live. Os